Olá a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Heron Charneski, eu sou advogado e contador, mestre e doutorando em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. Eu gostaria de agradecer inicialmente à doutora Eliane Bestete pelo convite para participar desse ciclo de atividades do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Agradeço também à doutora Sulamita Santos Cabral, a quem cumprimento especialmente pelo trabalho à frente da gestão do IARCS e ainda a organização desse encontro na pessoa da jornalista Terezinha. O tema proposto para a nossa exposição é a tributação das pensões alimentícias cenário atual. Esse assunto, no início de 2022, movimentou a atenção dos contribuintes e dos advogados, principalmente das áreas de direito de família e direito tributário. Isso por conta do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5.422, pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento acabou sendo interrompido por um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, no último dia 10 de fevereiro, quando se encontrava com 6 votos já favoráveis ao afastamento da tributação. Não tem data ainda confirmada para esse julgamento ser retomado, mas, apesar disso, o caso fez surgir vários questionamentos, e assim o nosso objetivo aqui é trazer esclarecimentos sobre esse processo, essa situação, e também buscar enfrentar algumas das questões que ficaram pendentes e dúvidas que vêm surgindo no cenário atual. Para isso, eu dividi esse conteúdo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou buscar explicar como é o regime legal da tributação das pensões alimentícias pelo imposto de renda das pessoas físicas. Na segunda parte, vou tratar, então, dos aspectos discutidos na DI 5.422, no STF, com alguns comentários sobre a decisão. E na terceira parte, vou endereçar algumas dúvidas dos contribuintes que têm surgido após o destaque do julgamento no último dia 10 de fevereiro, principalmente quanto à decisão pela adoção ou não de providências judiciais a respeito desse tema. Muito bem. Então, iniciando, nós estamos falando aqui do imposto de renda, é o tributo de competência da União, que tem como fato gerador, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. O artigo 43 do CTN, ele conceitua a renda como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza, como os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Então, dentro dessa acepção, a incidência do imposto de renda de pessoas físicas sobre alimentos, pelo alimentado, foi instituída em 1973 pelo Decreto-Lei número 1301. Esse decreto-lei, ele estabeleceu que os alimentos ou pensões, inclusive os provisionais, também chamados provisórios, quando percebidos em dinheiro, constituem rendimento tributável, classificável na cédula C da Declaração de Rendimentos do Alimentado, que será tributado distintamente do alimentante. Só um registro histórico, nós tínhamos ali nos idos da década de 70 o imposto da pessoa física por cédulas, conforme a natureza do rendimento. Ainda temos resquícios desse modelo de cédulas, por exemplo, com a tributação diferenciada dos rendimentos do trabalho, dos ganhos de capital e das aplicações financeiras. Mas o que já se previa com o Decreto-Lei 1301 eram 2 fatos geradores diferentes. Um sobre a renda do alimentante ou da alimentante, quando recebia salário, por exemplo, e outro fato gerador sobre a percepção dos alimentos pelo alimentado ou alimentado.
E essas regras perduraram na Lei 7.713, que foi o grande ajuste aí da legislação do imposto em 88, e no regulamento, nos regulamentos do imposto de renda que se seguiram. Ao mesmo tempo, com a Lei número 9.250, de 95, nós tivemos a previsão de dedução na base de cálculo do imposto de renda das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. Então, a partir desse regime legal, no exemplo simples, se o alimentante recebe 10 de rendimentos de salário tributável e ele tem a pagar 3 de pensão, independentemente se é definitiva ou provisional, a renda que ele efetivamente tributa é 7. E o alimentado irá recolher imposto sobre os 3 dessa pensão que recebe. E aí nós temos todo o detalhamento legal de como é feito esse recolhimento, via carnê-leão, né, no caso dos rendimentos percebidos pelo alimentado. Depois, essas informações relativas ao recolhimento do imposto são exportadas para o programa da declaração do imposto de renda. Tratando-se de carnê-leão também, o prazo para recolhimento do imposto é o último dia útil da competência seguinte à do recebimento da pensão. Então, nós estamos em março de 2022, se os alimentos forem recebidos nesse mês, o recolhimento do imposto de renda sobre essas verbas pode acontecer até 30 de abril de 2022. Então, de maneira muito sintética, sendo esse o regime tributário básico das pensões alimentícias, nós passamos à controvérsia que levou à recente pauta do assunto no STF. Então, nesse sentido, em 25 de novembro de 2015, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade número 5.422 perante o Supremo, questionando a constitucionalidade dos dispositivos legais, especialmente o artigo 3º da Lei 7.713, dispositivos que, como eu comentei, previam a incidência do imposto de renda nas obrigações alimentares. Em síntese, o que o Instituto, autor da ação, defende como argumento pela inconstitucionalidade da tributação das pensões na verdade, constituem 3 argumentos principais. Primeiro, que os valores recebidos a título de alimentos e pensões pelo alimentado não representam acréscimo patrimonial positivo, efetivo, ou seja, não se enquadrariam no conceito de renda. Segundo, que a incidência do imposto sobre os alimentos e pensões caracterizaria a bitributação, mais corretamente chamada, né, de bis in idem, que acontece quando o mesmo ente tributante, no caso a União, tributaria 2 vezes a mesma materialidade, o mesmo evento. Isso é, a renda seria tributada de um lado sobre os rendimentos do alimentante e de outro sobre os valores percebidos pelo alimentado. E o terceiro argumento veiculado na ação é que a tributação dos alimentos e pensões alimentícias violaria o mínimo existencial, que é a renda necessária mínima para a pessoa sobreviver. Agora, no início do ano, então, em 4 de fevereiro de 2022, o processo foi colocado em julgamento virtual pelo Supremo. Aliás, essas sessões virtuais passaram a ser um modo de julgamento bastante utilizado pelo STF durante a pandemia, que não há uma sessão propriamente dita de debates e os ministros possuem um prazo para irem depositando seus votos no sistema. Então, iniciada essa sessão virtual em 4 de fevereiro,
o plenário do STF tinha formado maioria de votos para afastar a tributação sobre alimentos e pensões, com um placar favorável de 6 votos, que eram 6 ministros até então votantes. O relator, ministro Dias Toffoli, no voto que foi divulgado no sistema, ele decidia pela inconstitucionalidade material da legislação questionada, uma vez que os alimentos, ou a pensão alimentícia, em suas palavras, não são renda nem provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos recebidos pelo alimentante para serem dados ao alimentado. Então, nessa passagem, nós vemos que o ministro acolhe o argumento de que a legislação provocaria a ocorrência de uma expressão utilizada, bitributação camuflada. Isso é, aquela ideia de que o recebimento de renda pelo alimentante, de onde ele retira a parcela a ser paga ao credor dos alimentos, já configura fato gerador do imposto de renda. Então, o alimentante recebe o seu salário, oferece a tributação, e aí, segundo o voto, submeter os valores recebidos pelo alimentado em decorrência da pensão, submeter ao imposto de renda, representaria uma nova incidência do mesmo tributo sobre a mesma realidade. Esse posicionamento do ministro Dias Toffoli também, naquele julgamento virtual, estava sendo seguido pelos ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso também apresentou voto para afastar a tributação e, nesse voto, trouxe algumas considerações adicionais. De início, o ministro Barroso partilhou do mesmo entendimento do ministro Toffoli no que diz respeito ao argumento de que os alimentos e pensões alimentícias não podem ser entendidos como renda. Os alimentos, para o ministro, são destinados a satisfazer as necessidades básicas de um indivíduo, assegurando a dignidade da pessoa humana por meio do chamado mínimo existencial. Para o voto do ministro, se vê no voto do ministro Barroso, tanto as pensões não representam um acréscimo patrimonial, renda, né, que o artigo 1701 do Código Civil possibilita a alternatividade da prestação alimentar, quer dizer, a possibilidade de pagamento da pensão alimentícia in natura, sendo admitido assim que se considere cumprida a obrigação alimentar com pagamento direto de serviços como educação e saúde e de um valor fixo para outras despesas. O ministro Barroso ele também suscitou um argumento adicional importante relacionado a questões de gênero, argumento esse cada vez mais debatido na área tributária atualmente. Ele ressaltou no seu voto que o devedor da pensão, normalmente o pai, tem o direito de abater da base de cálculo do seu próprio imposto de renda a integralidade dos valores que paga a título de pensão. Mas, no mais das vezes, a mulher responsável civil e tributária pela criança ou adolescente deverá declarar aquela quantia como rendimento recebido. E essa fórmula, no argumento do ministro, aprofundaria as desigualdades de gênero, colocando as mulheres em situação social e econômica pior que a dos homens. Então, assim, o ministro entendeu que essa situação em que ao alimentante, no caso, o homem, caberia a dedução dos valores, enquanto que a tributação recairia no recebimento desses alimentos, violaria a isonomia e o melhor interesse da criança, porque acabaria por penalizar ainda mais as mulheres, que, nas palavras do voto, além de criar e assistir e educar os filhos, ainda devem arcar com os ônus tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades básicas da criança e do adolescente.
Então, o julgamento contava com 6 votos, todos favoráveis a afastar a tributação, quando o ministro Gilmar Mendes apresentou o pedido de destaque em 10 de fevereiro, como eu referi, para que o julgamento fosse interrompido e assim retirado do plenário virtual e encaminhado para julgamento no ambiente presencial ou telepresencial. O pedido de destaque do virtual também tem ocorrido com frequência no Supremo, quando algum dos ministros entende que a relevância da questão demanda a necessidade de uma ampliação dos debates entre os ministros, por meio aí sim de uma sessão efetiva, não virtual de julgamento. Na prática, o pedido de destaque cancela os 6 votos depositados no sistema até aquele momento, e isso significa dizer que o julgamento terá um reinício, podendo os votos já oferecidos pelos ministros serem mantidos ou até alterados. No último dia 17 de março, o processo foi novamente disponibilizado para inclusão em pauta de julgamento, mas essa data ainda não foi divulgada. E aí, nesse contexto, surgem 2 perguntas importantes, já que a legislação segue exigindo a tributação. Primeira questão, nesse novo julgamento ainda a ser realizado, o Supremo seguirá a maioria já formada para afastar a tributação das pensões alimentícias? E a segunda questão, o que devem fazer os contribuintes? Devem tomar de imediato providências perante o Poder Judiciário para afastar a tributação, inclusive em relação aos fatos futuros, mas também com a finalidade de reaver os valores do imposto indevidamente pago nos últimos anos, ou devem os contribuintes aguardar a conclusão desse novo julgamento presencial pelo Supremo, ainda a ser pautado? Com relação à primeira pergunta, como dito, mesmo que se possa admitir uma tendência de manutenção de posicionamentos, já que os ministros, muitos deles externaram seus votos, o pedido de destaque implica, sim, a possibilidade de reabertura do julgamento. E aí algumas objeções técnicas também têm sido apontadas aos argumentos utilizados nos votos já disponibilizados na ADI, principalmente em relação a esse fundamento da possível bitributação ou bis in idem pela incidência de imposto sobre valores recebidos pelo alimentante e pelo alimentado. E por que dessas críticas? Porque, como nós vimos, a legislação brasileira prevê que quando o alimentante transfere ao alimentado os valores provenientes de alimentos, o montante pago pelo alimentante é deduzido da sua base de cálculo do imposto de renda. E dessa forma não existiria a alegada dupla tributação na ação direta. Ao contrário, a decisão, nessa visão crítica, que reconhecesse a impossibilidade de recolhimento do imposto de renda sobre os alimentos poderia levar a uma dupla dedução, já que o alimentante, continuaria deduzindo os valores pagos de alimentos da sua base de cálculo e o alimentado passaria a não ser tributado. Então, a crítica é que o Estado ficaria sem receber imposto sobre aquela renda, seja do alimentante, seja do alimentado. É claro também que essa crítica parte da ideia de que o alimentante efetivamente foi tributado sobre seus rendimentos, que é o que acontece normalmente quando recebe salários tributáveis, mas também existem pessoas que recebem rendimentos isentos, como lucros de empresas, né, que já foram tributados nas pessoas jurídicas, e, nesse caso, esses alimentantes não se aproveitam da dedução fiscal dos alimentos pagos. De todo modo, cabe ressaltar que esse aspecto da dedução dos alimentos pelo alimentante também foi tratado nos votos disponibilizados, especialmente do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes.
Para os ministros, em suma, a possibilidade de dedução dos alimentos pelo alimentante não afasta o entendimento de inconstitucionalidade da tributação do alimentado. E isso por duas razões. Primeiro, porque para os ministros essa dedução seria essencialmente para o alimentante um benefício fiscal. E, como benefício fiscal, claro, o legislador teria liberdade para revogar a previsão e o próprio direito do alimentante de deduzir as pensões. Eu, particularmente, não concordo tanto com a ideia de que a dedução dos alimentos seria um incentivo fiscal para o alimentante, já que não é exatamente uma renda disponível para ele. Nós temos aí um conceito constitucional de renda envolvido. Mas existe um segundo argumento trazido nos votos que rejeita a ideia da dupla dedução. É que, independentemente de a dedução dos alimentos ser um benefício, uma não renda, não caberia ao legislador, segundo a decisão do STF, tributar os valores percebidos pelo alimentado. Nas palavras do voto do ministro Alexandre de Moraes, não faria sentido deduzir a verba alimentar do devedor, que tem capacidade contributiva, e submeter o alimentando a parte mais frágil da relação familiar à incidência desse imposto em seu desfavor. Claro que tem muita controvérsia em torno dessa discussão de parte mais frágil, mas efetivamente o que nós depreendemos desses votos disponibilizados é que a percepção dos valores pelo alimentado não poderia constituir hipótese de incidência do imposto, independentemente do tratamento tributário a que foi submetido o alimentante. Então, se fosse o caso, o legislador deveria alterar o regime da tributação do alimentante, mas o que o Supremo colocou a salvo foi a tributação que recai efetivamente no pagamento ao alimentar. Independentemente das controvérsias e até de eventuais mudanças na legislação que poderiam surgir, o fato é que deve acontecer um novo julgamento e, como costuma acontecer nesses assuntos, é impossível saber ao certo o resultado. Inclusive, podem tanto acontecer reviravoltas, mudanças de opiniões, ou mesmo a manutenção da maioria já formada. Mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar de reconhecer que já existem 6 posições conhecidas para afastar a tributação sobre as pensões, e não nos parece que haja argumentos para acreditar que todas essas posições seriam revistas. Por isso, respondendo à segunda pergunta, nós somos de opinião que o adiamento do julgamento pode representar uma oportunidade aos contribuintes que ainda não ajuizaram a ação para discutir a incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos e pensão alimentícia. Isso pela recente tendência jurisprudencial do próprio Supremo de modular os efeitos das decisões proferidas em controle tanto concentrado como difuso de inconstitucionalidade, e que determinam que as decisões pela inconstitucionalidade de uma norma só passarão a ter efeitos a partir da sessão ou da data do julgamento que julgou a controvérsia. Então, na maioria dos casos em que realiza essa chamada modulação de efeitos, principalmente na matéria tributária, o Supremo tem ressalvado dos efeitos da modulação as ações judiciais ajuizadas antes do julgamento de mérito da questão. Com isso, se no futuro vier a ser confirmada a decisão para afastar a tributação das pensões, é possível que apenas os contribuintes que entraram com ação judicial antes da data da decisão possam ter o direito de recuperar os valores pagos nos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional aplicável nessas ações. Aliás, sobre esse assunto, vale lembrar também que, como o recolhimento do imposto de renda sobre pensões é mensal,
Apenas com ajuizamento de ação judicial se interromperia o prazo prescricional para recuperar os valores do imposto de renda indevidamente pago no 60º mês anterior ao do ajuizamento. Então, também por isso pode ser importante não aguardar muito para ajuizar a ação. Enfim, por todos esses motivos é que se recomenda aos contribuintes que recolhem o imposto de renda sobre pensões alimentícias, seja na condição de responsável tributário ou não, como contribuinte mesmo, que avaliem o cabimento do ajuizamento das medidas judiciais cabíveis. Claro que sempre considerando eventuais riscos de sucumbência e a sua própria situação tributária individual. Eu acredito que seriam essas as considerações mais importantes sobre o tema, com a finalidade de informar sobre a situação atual dessa discussão de imposto de renda sobre pensões alimentícias. Eu agradeço mais uma vez ao IARGS, doutora Eliane, doutora Sulamita, pelo convite. É uma honra estar aqui e fico à disposição para questões que surgirem. Abraços a todos, fiquem bem. Até logo.